A figura paterna representa força, coragem, proteção e respeito. Para muitos, os pais são vistos como os primeiros heróis, aqueles que irão nos guiar e nos proteger. Exercer uma paternidade ativa é dar afeto, atenção e dedicar tempo de qualidade para a criação de memórias. E tudo isso irá contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento da criança. Mas será que existem coisas que só os pais ensinam? Esse é o tema deste episódio especial de Dia dos Pais do Honeycast. Audio Jungle. Audio Jungle. Ao meu lado está o Renato, pai do Pedro do primeiro ano e da Isabela do Jardim 1. Aí depois o Ronaldo, pai do Gabriel do quinto ano e pai da Luísa do primeiro médio. E o José, pai do Miano do sexto ano e da Antonella do terceiro ano. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Vou fazer algumas perguntinhas. Para a gente iniciar, eu queria ouvir a opinião de vocês. Se vocês acham que existem coisas que só o pai ensina. Eu tenho um ditado africano, né, que eu acho que até as escolas usam bastante, que para cuidar e educar uma criança é preciso uma tribo toda, né? Uhum. Eu acho que esse ditado ele fala muito sobre essa questão. Essa questão que você levanta é uma questão que planteia inúmeras respostas, na verdade, mas essa é uma, talvez, das principais. Tem coisas que o pai apenas o pai ensina, talvez alguma particularidade, alguma coisa muito especial que só esse pai saiba, mas eu acho que é um conjunto, né, de pessoas que acaba lavrando essa formação mesmo da criança. Interferindo né? em toda a Sim. educação. Eu também acredito que seja não só o pai, eu acho que não tem uma diferença que alguma coisa que só o pai possa ensinar. Eu acho que é o núcleo familiar, o local onde essa criança vive, as oportunidades que os pais proporcionam, isso pode diferenciar do pai, de uma família, de uma mãe, mas eu acho que essa oportunização que a gente dá para as crianças, essa é a diferença. Eu sigo a mesma linha também, acredito que não tem uma coisa que o pai possa ensinar que uma mãe não possa ensinar e vice-versa. Deixa eu fazer só mais um comentário, Janaína. Tem uma questão importante também que tem a ver muito, talvez, com o nosso mundo contemporâneo de hoje, né? Quando a gente fala de pai, quase sempre a gente faz a referência à figura do masculino e tudo. Só que no mundo de hoje, se você vê, por exemplo, pela questão psicanalítica, a gente fala de função paterna e função materna. Nem sempre é um pai que está efetuando essa função. Pode ser um avô, um tio, Sim. um irmão, ainda mais num mundo num Brasil, onde muitas mães são mães solo, né? A função do pai, e aí para voltar na sua pergunta, se tem alguma coisa que só um pai faz, bom, aquele que está na função do pai, eu acho que está ali para demonstrar à criança talvez um pouco as regras do mundo, os impedimentos do mundo, as barreiras do mundo. E isso independe se é homem ou mulher, enfim, com as formações, com os novos formatos familiares de hoje, isso é muito volátil, né? Não sei, achei interessante pontuar. Sim, porque na verdade o pai ele é um terceiro na relação, né? Porque a relação mãe e filho é um vínculo muito forte, que a mãe fica ali gerando a criança os 9 meses, né? E o pai é a pessoa externa que chega um pouco que interfere um pouco nessa relação de alguma forma. Então ele é o mundo... Esse vínculo inicial, né? Sim, Esse principalmente nos primeiros anos. Entre filho e mãe, realmente ele é um vínculo Diferente, mas a partir de um certo momento ali, eu acredito que não há diferenciação entre pai e mãe, e a vida da criança segue com o aprendizado dos dois. Na criação de vocês, olhando aí para trás um pouco, vocês conseguem enxergar essa diferença entre o que vocês aprenderam mais com a mãe de vocês, o que é uma coisa assim, isso era mais característico da minha mãe, eu aprendia mais, minha mãe me ensinava mais, ia por esse caminho, e o meu pai me ensinava outras coisas diferentes, ou não? Eu senti uma diferença na criação entre um e outro. Por exemplo, minha mãe era muito mais
do tato, da palavra, do abraço, do afago. Meu pai era muito mais no exemplo, no faz, refaz e até você pegar e aprender. Então essa diferença mais ou menos assim que eu sempre tive. E vocês? Sim, sim, eu acho que tem matizações, né? No meu caso, e talvez no caso de nós três, era uma época, pelo menos para minha família, onde minha mãe praticamente era a que ficava o tempo todo mesmo na casa e meu pai trabalhava muito fora, enfim. O contato dele não era tão frequente com a gente, mas todas as vezes que houve era um contato sempre com muito valor, né? Não importava se era pouco tempo que ele dedicava, o tempo tinha muita qualidade. Sim, cada um à sua maneira tinha seus ensinamentos. Se era a mãe que estava na lida diária ali, né, para segurar, para mandar para a escola, para mandar tomar banho, tal. Era o pai que, às vezes, quem sabe até de final de semana, fazia alguma bagunça com a criança, né? Trazia algum doce que não podia, alguma coisa assim. Você sempre acaba aprendendo, dentro de cada individualidade dos dois personagens, uma coisa diferente, né? Eu acredito que a diferença seja exatamente essa. O formato da família era diferente. A mãe ficava muito mais em casa e os pais saíam para trabalhar. Mas eu acho que os valores passados, isso era da família, não era diferente entre o pai e a mãe, não tinha isso a mãe ensinava, isso o pai. Eu acho que isso talvez seria discutido entre eles e passado para as crianças muito mais pela mãe, porque era quem estava mais próximo da gente lá no dia a dia. E essa era a nossa relação familiar, né? O maior contato com a mãe, mas o ensinamento eu acredito que seria dos dois. Tá. Voltando um pouco no que a gente estava falando, é exatamente isso. Não é uma questão de pai e mãe, mas é uma questão de masculino e feminino, né? O masculino tem mais essa coisa da coragem, do ir para o mundo, e o feminino é mais o cuidado, o afeto, né? Que está muito mais relacionado. Não que os pais não dê afeto, né? Hoje em dia, eu acho que as duas figuras procuram fazer os dois papéis, mas existe um pouco isso, até porque eu acho que algumas coisas na educação da criança, né, tem muitas coisas que, e aí quem tem filho menor sabe disso, que é muito no dia a dia, todo dia falando a mesma coisa. Então, por exemplo, escovar dente, se você não fala todos os dias ali, não funciona. E a mãe acaba, às vezes, até mesmo trabalhando, pegando mais no pé dessas coisas. E o pai é mais aquela coisa da regra, normalmente tem um pouco essa... E também a questão da figura brincalhona mesmo, que às vezes vai para o lado da bagunça. E aí a gente acabou já falando um pouco disso, né? Mas qual vocês acham que é o papel do pai na educação das crianças, do filho? Eu acho que o papel do pai principal é passar os valores da vida, a honestidade, a responsabilidade, os limites. Eu acho que esse seria mais não só do pai, né? Mas eu acho que o principal do pai, já que a gente acaba não tendo tanto contato diário como a mãe tem, eu acho que através dos exemplos do pai a gente acaba transmitindo isso, mesmo que de uma forma involuntária. Mas esse é o papel do pai, transmitir através dos exemplos os valores da formação do caráter de uma criança. Tem eu vou citar meio de cabeça, não lembro muito bem, um pequeno trecho de uma poesia do Vinícius de Moraes, que ele fala, né? Meu pai me deu uma botina e uma lamparina. Obrigado, meu pai. Quero seguir com essa botina e com essa lamparina. É bonito esse trecho porque é um pouco a simbolização, talvez, desse papel do pai, né? Quem é o pai, senão aquela figura que já caminhou muito pelo mundo, já iluminou muito seus próprios lugares e que agora, com esses dois elementos, consegue transmitir isso para o filho e falar, olha, meu amigo, é por esse caminho. Logo é com você, mas por enquanto, por esse caminho funciona. Que tem a ver com essa sua questão dos valores, né? Eu acho que isso é muito... É uma coisa também do masculino e do feminino, justamente porque a mãe, eu acho que se depender da mãe, a mãe ainda fica com o filho cuidando. Sim, claro. Por muito tempo, né? E o pai não, o pai quer que cresça, que faça outras coisas, que viajem, que vá para outros lugares, Sim. que conheça o mundo. Tem muito isso.
O fundamental é a presença, né? Estar presente, acompanhar o passo a passo e isso aí, ir abrindo os caminhos até onde puder para o filho poder seguir esse caminho e depois ele ter amar a liberdade. Que ensinar ele a amar a liberdade. Só um ponto. Uma coisa que eu aprendi muito assim o pai ele tem que ser uma autoridade, mas não ter um autoritarismo. Isso ele tem que passar para o filho também. Sim, até para ter essa proximidade, para poder ter esse vínculo, né? Porque Sim, eu acho tem que aquela coisa para não, de amizade, não ter o medo só, né? E através da amizade você tem a confiança do seu filho e não a desconfiança que o autoritarismo traz. Né? sim, e é uma coisa bem que eu acho que vem dessas duas gerações anteriores à nossa, né? Essa maneira de cuidar um pouco mais autoritária era muito presente, até culturalmente presente. No final, né, somos filhos ali da nossa época. Hoje em dia, não sei, eu da minha parte tento sentar muito, ouvir muito, conversar muito, mas principalmente ter uma escuta aberta, assim, sabe? Olha, não existe palavra proibida, não existe ideia proibida, qualquer coisa pode ser dita. Se você tiver qualquer dúvida, eu tento responder da maneira que eu conseguir responder, e se não tiver aqui dentro do meu arcabouço agora, buscaremos juntos outra resposta. Eu acho que isso faz eles se sentirem confiantes, faz eles se sentirem mais seguros também, né? Sim. Esse diálogo contínuo. A gente sabe que algumas famílias têm aquela famosa pergunta, né? Pergunta para o seu pai ou pergunta para sua mãe. E as crianças, elas são muito inteligentes, né? Elas sabem aonde que elas vão encontrar. Normalmente, quando eles fazem uma pergunta, eles querem encontrar o sim. Sim. Né? E eles sabem exatamente aonde que eles vão para achar esse sim. Em algumas situações, isso acaba, às vezes, até gerando um conflito entre o pai e a mãe, justamente porque um diria não e o outro diria sim, talvez, naquela situação. E aí, algum conflito que isso precisa ser resolvido. Como que vocês resolvem esse tipo de situação com a mãe? Vocês têm algum tipo de alinhamento ou a decisão de um prevalece? Como que é no dia a dia? Como que vocês tentam lidar com esse desafio? Eu acho assim, se bem acordado antes, a gente pode entregar autoridade para um em alguns aspectos e para outro em outros aspectos, né? Desde que seja bem acordado antes. Mas assim, no geral, as coisas inegociáveis têm que ser em consenso, conversadas antes. Eu vou optar em falar por último agora, porque eu vou falar de um lugar um pouquinho diferente de vocês dois. Eu acho que eu sei para onde você vai. Bom, eu acho que isso daí é uma questão que hoje, para ela ser definida, é uma questão que ela vem sendo tomada já no dia a dia, na conversa entre o casal, apesar de hoje existirem famílias diferentes, famílias que moram junto, os pais moram junto ou não moram junto, por um morar fora, outro em casa, ter mais o contato com a criança. Eu acho que esse alinhamento dessa decisão, os pais acabam já mais ou menos que sabendo o que um vai decidir, o que o outro vai pensar, porque isso vem no dia a dia, isso vem se construindo na relação familiar. Eu acho que essa decisão já está mais ou menos formada durante o relacionamento do casal. Sim. Eu optei por falar por último porque, claro, no meu caso, meus filhos, como milhares de crianças hoje no mundo, são filhos, os famosos filhos de pais separados, né? E eu acho que nesse caso, pelo menos eu e a mãe das crianças fazemos um esforço diário para estar o mais alinhado possível com respeito às decisões, né? O mais afinado possível. Claro, temos agora, de certo modo, questões mais independentes em nossas vidas adultas, mas para o tratamento da criança, para o cuidado da criança, para o acolhimento da criança, tudo tem que estar sempre muito, muito alinhado para que a criança sinta essa firmeza e não se perca dentro desse processo. E eu acho que sim, a gente tem conseguido fazer de uma boa maneira. Legal. Na verdade, esse alinhamento é muito importante porque passa segurança para a criança, sim, né? Claro. Até na formação do caráter, porque se não tem isso, às vezes ela fica, mas será que isso pode ou será que não pode, né? Será que é certo? Não pode ter essas opiniões contraditórias que geram essa dúvida. Claro, quando é uma questão simples, como comprar um chocolate ou não, o impacto é muito pequeno disso na vida de uma criança. Mas tem questões que são muito mais importantes que essa, né? E acho que aí sim, quando você falava, né, do pai, o pai
é aquele que às vezes agrada, brinca, às vezes o pai é o que dá o chocolate também em alguns momentos, né? Mas questões mais sérias, sim, eu acho que tem que estar super alinhado, claro. Às vezes é o pai que dá bronca, né? Porque às vezes a criança consegue dobrar a mãe mais Sim. fácil, né? Eu acho que o pai faz esses dois papéis dentro de casa. É o que tem a fama do mais rude, do mais duro, mas também é o mais brincalhão, é o que deixa sair um pouquinho das regras. Sim. A mãe, eu acredito que ela segure mais nessa parte comportamental da criança. E eu acho que o pai faz mais ou menos esses dois extremos, né? E nessa questão toda, o mais importante é um não tirar a autoridade do outro. Sim, claro. Isso é muito importante. Até para a criança não ficar perdida e respeitar os dois da mesma forma, né? Sim. Bom, gente, eu queria agradecer essa conversa, o tempo de vocês, a disponibilidade de virem aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente está aí vésperas de Dia dos Pais, né? Então, saber que vocês tenham uma paternidade ativa e ver esse movimento, que é um movimento maior hoje em dia, enquanto escola, nos deixa muito felizes, porque a gente entende o impacto positivo disso no desenvolvimento da criança, não só em questões socioemocionais, mas também no desenvolvimento de habilidades para a vida acadêmica, né? A cobrança da responsabilidade, vamos lá, da independência, muitas vezes, que acaba vindo pelo masculino, né? Que acaba não tendo não tem medo, né? Esses dias a gente foi fazer um curso fora e aí a gente terminava na sexta e aí a gente já estava em Natal. E aí o Kleber falou, não, vamos... Eu falei, seria legal se as crianças pudessem, né? Porque agora, terminando a série, essas crianças pudessem estar com a gente. Mas não tinha como levar eles para ficar 3 dias fechado no hotel, para ficar acompanhando, esperando a gente fazer o curso. Então, vamos mandar eles de avião. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu fiquei morrendo de medo. Mas, e aí o Kleber falou, não, vamos, eles vão, os 3, eu acho que o Cauê não podia ir, né, porque tá trabalhando, mas o Juan tá com 18, ele falou, a gente faz autorização, eles vão, e foi super legal, porque, e isso é uma coisa mais dele, não é muito minha, porque ele tem essa coisa assim, não, é importante que eles sejam unidos, é importante que eles se desafiem, que eles vão atrás de coisas diferentes. Por mim, não. Por mim, eles ficam pertinho de mim, tá tudo certo. Justamente porque, né, ir pegar um voo sozinho, né, ir lá, os 3. E foi bom, assim, ficaram um dia sem brigar, né, porque a gente percebeu ali que eles estavam um pouco tensos com a situação, né, de viajar, porque um de 18, um de 15 e um de 10. E eu preocupada com o de 10, né, dei várias recomendações, você não vai no banheiro sozinho, você não faz nada sozinho, para os outros cuidarem, mas isso é uma coisa mais que eu percebo que é do pai, né? Porque se dependesse da minha ação, com certeza eu daria um jeito de levar alguém para o hotel para ficar os 3 dias, para eles terem o que fazer. Não daria essa solução. E eu acho que foi uma coisa que traz um aprendizado para a vida deles. Sim. Né? Então, que legal que os pais estão participando e tem esse papel tão importante. Aí, pai, estou falando de figura masculina, né? De uma terceira pessoa nessa relação que ajude a mãe nessa coisa do cuidado, do vínculo que é tão importante, mas que também tenha o olhar para o mundo, o se desafiar, o criar outras possibilidades para ter a liberdade, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente precisa criar nossos filhos para ter essa liberdade, né? Para poder fazer suas escolhas e ser livre e que também assuma as responsabilidades dela, né? Porque isso é tão importante. E tem uma base para tomar as suas próprias decisões. Sim, né? e viver sua vida, né? Essa construção toda que é muito importante, né? Exatamente. Gente, obrigada. Quero aproveitar também para desejar um feliz Dia dos Pais para Obrigado. vocês. Que vocês Obrigado pelo tenham convite. Um bom dia ao lado do filho de vocês. Obrigada. Obrigado. Prazer. Bom dia. Prazer. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, nos sigam na nossa conta do Instagram e também no Spotify. Vocês podem contribuir com o Honeycast enviando sugestões de pautas nos comentários. Obrigada e até a próxima!